versículo de número 6. Quem tem Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo de número 6, ao qual está escrito a palavra do Senhor desta maneira: Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Eu vou ler de novo porque vale muito a pena ler isso aqui. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, o assunto a ser tratado nesta noite é sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Um assunto, de fato, faz parte também da escatologia bíblica, que é a ressurreição, mas eu quero tentar explicar aqui, dentro do tempo favorável que me fora dado, este lado poderoso ao qual eu quero desde já dizer que o cristianismo é fundamentado por três conceitos. O cristianismo é fundamentado por três conceitos. Primeiro conceito do cristianismo, e que de fato eu acredito no cristianismo, é a encarnação de Jesus e seu ministério. Este é o primeiro conceito. O segundo conceito é a sua morte. Eu acredito na morte do Senhor. O terceiro conceito é a sua ressurreição. A completude da fé está na ressurreição. Por que eu digo isso? Porque Paulo diz: logo, se ele não tiver ressuscitado, a nossa fé seria vã. Então, baseado nesses três conceitos que fundamentam o cristianismo, a encarnação, que não é ressurreição, e a ressurreição, que não é ressuscitação, eu quero tentar explicar para os irmãos aqui. Porque toda a escritura do Novo Testamento, de fato, é escrito na língua grega. E quando Mateus escreve, a escrita de Mateus, ainda que para os judeus, é no idioma grego. Sendo no idioma grego, no primeiro conceito do cristianismo, que é a encarnação de Cristo, logo, olhamos o contrapor dos gregos na sua crença. Qual que era a crença dos gregos a respeito da encarnação? Os gregos acreditam que seria possível um homem se tornar um Deus. Isso atribui a Zeus, a Poseidon, atribui a Artemis, Diana, atribui a Ares, a qualquer deus grego. A possibilidade é de que homens se tornem deuses. Então, o cristianismo prega o contrário. Prega de um Deus que se fez homem. Então muda, contrapõe, mostra a realidade. Por isso eles não acreditam, dentro da sua cultura, na encarnação de Jesus. Mas eu estou dizendo aqui
que encarnação não é reencarnação. Nós acreditamos em um Cristo que encarnou. O termo encarnar, na sua transliteração de tradução, significa se fazer. E ele se fez Deus. E eu acredito com muita propriedade nas Escrituras que Jesus Cristo se fez Deus pela vontade do Pai. Jesus se fez Deus. E João, ele vai esclarecer melhor esse primeiro ponto que eu estou dizendo. Ele se fez Deus, capítulo 1, verso de número 14. O verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Nós, no sentido, ele está atribuindo a ele, Tiago e a Pedro, que estava no Monte Tabor. Nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E ele está dizendo que o verbo se fez carne. Na tradução natural do grego quer dizer que Deus armou a sua tenda no meio da terra, por meio de Jesus Cristo. Então eu acredito que Jesus veio de Deus, porque disse João que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse espírito não é de Deus. E todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, esse espírito é de Deus, porque está acreditando no que escreveu Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 34, quando Maria indaga a Gabriel, o mensageiro do Senhor, e disse assim: meu Senhor, como é que se fará a obra a quem tu dissera neste momento? Porque eu sou virgem e não conheço homem algum. Versículo de número 35 do capítulo 1. O anjo olha para Maria e disse: Maria, essa obra não é da sua ossada, essa obra é de Deus. E se é de Deus, não se preocupe, Maria, porque se Deus estabelece um propósito, ele é capaz de concluir esse propósito. E na hora em que Maria olha, o anjo disse: não se preocupe, porque o Espírito do Senhor vai descer sobre ti, a sombra do Altíssimo vai te cobrir como um arco. Pelo santo que há de nascer em ti, será chamado Filho do Deus Altíssimo. Glória seja ao nome do Senhor. Eu vou começar assim, porque a encarnação de Jesus é a encarnação da glória de Deus. A encarnação de Jesus é o coração de Deus permeando na terra. Deixa eu explicar isso daqui. João abre a boca na sua pregação do Jordão da Judeia, e de repente desce um e vem outro, e João batiza. Mas de repente aparece um meigo nazareno entre a multidão, um homem simples, sem uma roupa atrativa. Entra em daquela multidão João para o cortejo do batismo, levante a mão e diz: parou. Mas por que, João? Porque quem está vindo aí é aquele de quem eu te falei. Quem é, João? É ele quem é poderoso, ele que é antes de mim, primeiro do que eu, ele ao qual eu vos digo que ele é maior, que eu não sou digno de me baixar para fazer o serviço de um servo comum. E João Batista disse: pare! Jesus vem. Oh glória! Oh glória! E João fala com simplicidade. Eu estou falando da encarnação dele. E ele diz aqui, olha: eis o Cordeiro de Deus. Aleluia.
Bendito seja o nome do Senhor, que tira o pecado do mundo. Eu estou falando da sua encarnação, que foi propagada e protagonizada pelos que ouviram. Porque quando ele disse que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, para os gregos, ser um cordeiro é como se trata de um coração. Na tradução natural, o termo cordeiro é cordes, que significa coração. Quando João abre a boca e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, ele está falando: eis aí o coração de Deus na terra, em Jesus Cristo, que é capaz de tirar o pecado do mundo. Sabe por que eu estou aqui e não estou mais atrás de um trio elétrico pulando carnaval, obrigando? Já era para mim estar morto, mais o Cordeiro de Deus que tira, aleluia, o pecado do mundo, me viu e disse: Fábio, eu te chamo para a eterna salvação, porque eu acredito na encarnação do Cordeiro de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E eu quero te dizer, Ele está aqui nessa noite. Aleluia, eu sinto a sua presença aqui nessa noite. Eu glorifico Ele aqui nessa noite, porque Ele se manifestou. Aleluia, 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 aleluia. Eu acredito que Jesus Cristo veio de Deus sobre uma virgem, não eterna virgem, não eterna santa, mas o santo que estava na virgem é eterno. Esse Jesus que nasceu de Maria, e que Paulo tem uma completude na explicação de João, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez homem e aniquilou a si mesmo. E aniquilando a si mesmo se fez servo. Porque ele encarnou, meus irmãos. Glória a Deus. E quando Paulo disse isso, ele disse que ele foi obediente até a morte. Porque eu acredito na encarnação de Jesus, porque ele é o único homem que nasceu sob o pecado e não teve pecado algum. Oh glória, oh glória. Louvado seja Deus. É por isso que eu acredito na encarnação do Senhor. Porque Satanás, ele pensou que Jesus ainda era o primeiro Adão. Mas não é. Jesus encarnado é o segundo Adão. Porque ele disse assim: eu derrubei o primeiro Adão, feito do pó da terra. Mas esse, o que nasceu sobre a mulher, não veio do pó. Oh glória, oh glória. Louvado seja Deus. E quando Satanás disse assim: olha, eu derrubei Adão, eu dei um rodo em Adão, e a humanidade se comprometeu. Mas quando ele vai até Jesus, oh glória, ele disse: eu vou derrubar esse aí também, mas agora não vai derrubar, porque ele é o Filho de Deus, ele é o Verbo encarnado, ele é a presença do próprio Deus, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Aleluia. E
Quando Jesus é tentado e Satanás disse assim: olha, eu te derrubo, mas não vai derrubar. Por quê? Porque quando ele tenta, ele disse: eu te derrubo ali, eu te derrubo aqui. Mas Jesus, para me encurtar aqui, para me chegar no denominador comum, Jesus olha para ele e disse assim: Satanás, vai-te daqui, porque está escrito, somente a Deus adorará e só a ele servirá. Você derrubou Adão, mas esse aqui está de pé. Esse aqui está de pé. Sabe por que a igreja ela permanece de pé? Não é voltando à história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que ficou em pé diante da estátua de Nabucodonosor. Não! A igreja permanece de pé porque Jesus não caiu. A igreja permanece de pé porque nada venceu, porque ele é o Senhor. Oh glória! Oh louvado seja Deus! Porque tem hora que Satanás quer vir para arrebentar tudo, e tem hora que vem para acabar mesmo, vem para entristecer. Mas sabe qual é o bonito da história da igreja? Que na face da igreja está encarnada a imagem do Filho de Deus. Se ele não derrubou, oh glória, quem está entendendo a mensagem aqui nesta noite? Se ele não derrubou, aleluia, o Filho de Deus, eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nesta noite. Ele não vai te derrubar. Ai, achumendai, amandaravashuidehai. Ele não vai te derrubar. Oh glória, oh glória. Teachuremanchuremandahai, remanchuremandaravashuidehai. Já estão tentando e contando a tua derrota, mas não vai, porque a imagem do Filho de Deus encarnada, aleluia, quem está entendendo aqui? Está em você, está em você, irmã, está em você, círculo de oração, está nos obreiros, a imagem do Filho de Deus. Ele venceu tudo, mas quando chega aqui, aleluia, 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 oh glória, oh glória. Aí eu vejo a igreja de pé. Sabe por que eu vejo a igreja de pé? Na imagem encarnadora do Filho de Deus. É o que ele disse para Pedro: sobre esta pedra, aleluia, eu edificarei a minha. Olha, a igreja está entendendo, pastor Marcinho, a mensagem dessa noite. Sobre esta pedra, não é Pedro, não, é ele, é ele, é ele. Ai, Deus eterno, sobre esta pedra eu edificarei. Sabe o que é edificar? É construir sobre um fundamento inabalável. Sabe o que é isso? A igreja está entendendo. Ai, meu Deus eterno, sabe por quê? As lutas não te derrubam, nada te derruba, é por causa desse fundamento. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Aleluia! Eita glória ao nome de Jesus. Tem muita gente metida besta. Somos muita coisa não, irmãos. E não é a imagem do Filho de Deus. Jesus disse que Satanás chegou perto de Pedro e disse: eu vou dar só uma. E Jesus diz: olha Pedro, eu roguei ao Pai. Eita glória ao nome de Jesus. E ele não vai chegar perto, porque eu roguei ao Pai, porque eu te escolhi, Pedro, eu te chamei. Ele não vai, sabe, eu estou pregando aqui, mas o Espírito está falando. Ele não vai quebrar, ele não vai decamar, ele não vai, por causa do Filho de Deus que está intercedendo pela sua igreja. Glória, oh glória, oh glória, oh glória.
glória. Eu estou sentindo nesse altar aqui a presença do Senhor, com muita graça, com muita ousadia, com muita intrepidez, com muita unção. Eu estou sentindo Jesus aqui, te dizendo nessa noite: minha filha, não se preocupe. Ai, a chui derramandarai. Eu estou trabalhando. Eita, Jesus eterno. Eita glória. Deixa eu parar aqui que eu vou explicar. Oh, aleluia, aleluia. Ainda no propósito da encarnação, eu só estou passando por cima. Uma certa irmã olhou para mim e disse assim: Fábio, eu pegava os obreiros, pegava a mocidade, pegava os adolescentes, pegava as irmãs, pegava os irmãos e levava todo mundo nas costas. Eu disse para ela: a senhora não entende nada. Eu acho que a senhora não consegue suportar nem a senhora mesma. Quem carrega isso daqui é o Filho de Deus. Eu já atribuí isso a ele. É o Filho de Deus que é a coluna. É o Filho de Deus que manda. É o Filho de Deus